Você sabia que a oposição no Brasil está se articulando para aprovar uma proposta de anistia que pode mudar o rumo da política nacional? Com 309 votos já mapeados, a situação é mais do que preocupante e revela a força da esquerda em prejudicar o nosso país. Vamos entender melhor essa movimentação. Que a oposição também está se sentindo à vontade com o PL da anistia, porque esse é o assunto que a gente vai tratar aqui com a Isabel Mega. Hugo Motta estava naquela agenda internacional, estava lá na Ásia, com o presidente Lula, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com vários parlamentares, empresários, enfim, está de volta ao Brasil. E aí, enquanto ele estava viajando, a oposição estava por aqui se articulando. Quer o avanço daquela proposta da lei da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O que nesse momento a oposição deve trazer de boas-vindas a Hugo Motta, hein? Um placar, Carol. Já tem um placar e é um baita placar, viu? Eles estão fazendo um mapeamento com os partidos que estão ali já conversando há bastante tempo em relação à questão da pauta do PL da anistia. Nesse mapeamento, eles já computaram 309 votos. Por que essa votação é importante? Se fosse uma PEC, eles já teriam um voto a mais do que o necessário para aprovar uma PEC, que é 308 votos. Então, esse placar tem sinalizado para eles que boa parte da Câmara dos Deputados está interessada em fazer essa discussão, em endossar o apoio ao projeto de lei da anistia, que é a principal reação do bolsonarismo em relação ao julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Então, quando a oposição, o PL, no caso, que é quem a gente está falando aqui, traz esse placar folgado, está contando com votos do Centrão, com certeza. Com certeza. E a gente tem esse mapeamento que foi repassado aqui pela liderança do PL na Câmara dos Deputados, Carol, para te dar algum exemplo, né? Por exemplo, a própria bancada do PL, eles têm 92 parlamentares, adesão de 100%. 92 votos já vai para a conta. Aí eles botam toda a composição da Câmara. A Federação PT, PC do BPV, nenhum voto, já era de se esperar. Aí você vai para o União Brasil. Você tem uma bancada de 80 parlamentares, aliás, 59 parlamentares, e você tem um apoio de 80%. Então, ali eles já estão computando pelo menos 47 votos. Partidos do Centrão, né? PP, você tem uma bancada de 49 parlamentares, um apoio de 90% da bancada do PP. E o PP tem um ministério, que é o Ministério do Esporte, com o ministro André Fufuca. Então, mesmo sendo uma base, é uma base peronomútil, porque conversa muito ali com esse grupo dos bolsonaristas também. Eles já computam uma adesão de 44%. Então, eles foram fazendo isso partido a partido para chegar justamente nesse placar de 309 parlamentares. Amanhã, eles vão ter essa reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que, de fato, eles possam chegar para ele e dizer: Hugo, enquanto você estava no Japão, a gente estava aqui, recolhendo apoio, fazendo reunião e a gente chegou nesse placar. Qual que é a tendência, Carol? Hugo Motta se elegeu com o apoio da esquerda e da direita. O que é um fator de dificuldade para ele, né? É, porque em algum momento ele vai ter que sair de cima desse muro que ele construiu para ter esse apoio maciço da casa, né? Ele teve um apoio muito expressivo. A tendência é que ele dê ouvidos à maioria dos líderes. É isso que o entorno dele está sinalizando. Mas, de fato, é uma pauta que pressiona. Ele acabou de voltar de uma viagem com o presidente Lula. Ele tem uma simpatia com Lula. Lula tem uma simpatia que é recíproca com ele. Então, fica ali uma saia justa e esse é o principal desafio dele, né? Ver como é que ele vai identificar o caminho dessa matéria. Se ele vai, por exemplo, pautar a urgência, que garante justamente você já colocar em pauta no plenário da Câmara dos Deputados, se ele vai indicar para uma comissão especial, que foi o que Arthur Lira fez no passado, para esfriar o debate, era uma outra estratégia, essa comissão nunca chegou a ser instalada de fato. Agora, Isabel, além desse placar, PL pode trazer também uma ameaça nessa conversa com o Hugo Motta? Olha, se você não pautar a urgência, se você não pautar o projeto, as votações na Câmara dos Deputados ficam obstruídas. Carol, na semana passada, inclusive, eles fizeram isso ao longo do processo lá no Supremo Tribunal Federal. Eles trabalharam com a obstrução. Acabou que não deu muito certo, a pauta continuou, mas era uma pauta amena, a gente não tinha o presidente da Câmara guiando a pauta, mas eles tomaram um cuidado, Carol, porque o vice-presidente da Câmara é do PL, é o Altineu Cortes do PL do Rio de Janeiro. Se eles quisessem acelerar, já apostar por tudo ou nada, na ausência de Hugo Motta, eles poderiam ter encaminhado essa discussão. Por uma questão de lealdade, essa palavra foi utilizada pelas lideranças do PL,
A estratégia é a seguinte: vamos na conversa. Vamos esperar Hugo Mota retomar, a gente vai conversar com ele, levar o posicionamento da maioria dos líderes e deixar a decisão com ele. Essa conversa está marcada para amanhã e esse placar aqui ajuda e muito, porque é um placar bastante elástico, com bem mais votos do que o mínimo necessário de 257 para que essa proposta fosse aprovada. Então, isso mostra ali um sentimento que, no mapeamento feito por eles, é importante deixar bem claro, a conta é do PL, eles têm ali mais do que o necessário. E ainda hoje falamos mais sobre as movimentações lá em Brasília, essa volta de Hugo Mota, como serão os trabalhos no Congresso nessa semana e também manifestações que aconteceram durante o fim de semana daqueles contrários ao projeto de lei da anistia. Daqui a pouquinho, Isabel Mega volta para conversar mais com a gente, hoje, ao vivo aqui conosco no estúdio. Obrigada, Isabel. Além disso, a expectativa de condenação do ex-presidente Bolsonaro está gerando um clima de incerteza. Com 66% da população acreditando que ele será condenado, isso dificulta sua candidatura para 2026. A esquerda, mais uma vez, se aproveita dessa situação para tentar desestabilizar a direita e enfraquecer a oposição, criando um cenário onde a liberdade de expressão e a justiça são constantemente ameaçadas. Uma maioria, em 66%, 2/3 das pessoas da opinião pública, Clarice, acreditam que o Bolsonaro vai ser condenado. Apenas 29% acham que ele vai ser inocentado. Se a gente imagina, está aí na tela, se a gente imagina, né, que a opinião pública tem naturalmente dividida em segmentos de escolaridade, grau de informação, para a gente ter uma ideia, a partir de quem tem mais de 2 salários mínimos, quem ganha mais de 2 salários mínimos de renda mensal, Clarice, esse percentual chega a 73%, ou seja, quase 3/4 das pessoas com mais de 2 salários mínimos acham que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, vai ser condenado. Isso, obviamente, como você lembra, dificulta, né? Dificulta a tarefa dele de controlar o processo de candidaturas no seu campo político, na direita, até o ano que vem. E falando em ameaças à liberdade, a discussão sobre a regulação das redes sociais e a censura se intensifica. A esquerda tenta controlar o discurso, alegando proteger a democracia. Mas, na verdade, isso é um ataque frontal aos direitos fundamentais. O que precisamos é de um parlamento forte que defenda a liberdade de expressão e impeça que o judiciário tome decisões que deveriam ser do legislativo. A luta pela liberdade e pela verdade é mais importante do que nunca. O WW especial agora no nosso 4º tempo do streaming. O que a gente deixou pendurado no ar ao final do programa de televisão até aqui? O Marcília nos coloca na seguinte questão. Temos um caminho institucional pela frente que permita evitar o pior? Olha, esse é um tema fascinante. Eu diria assim, nós temos uma decisão existencial a ser tomada como país. Eu vejo dessa maneira. Que se nós construímos uma democracia, pelo menos desde a Constituição de 88, desde a transição. Estamos, aliás, fazendo 40 anos agora dessa transição. Mas a decisão que nós temos que tomar, se nós queremos ser, além de uma democracia liberal, uma democracia constitucional. São coisas diferentes, não é? São coisas diferentes. Aliás, no livro com um certo traço melancólico que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu nos anos 30, eu ando sempre relendo, especialmente o final do Raiz do Brasil, ele diz assim, esta impessoalidade da regra liberal nunca colou muito por aqui, nunca se adaptou bem aqui. Então, isso ele escreve já no meio do prenúncio do Estado Novo, na transição Vargas ali. Quase um século. Assim, exatamente, quase um século, não é? E com um certo tom melancólico, não é? Dizendo assim, olha, porque aí ele diz, nós sempre fomos mais afeitos à afetividade, não é? Aos afetos, não é? À cordialidade, à flexibilização da norma em função dos afetos. Dos afetos, inclusive, vêm as simpatias políticas, as preferências, as opiniões, as subjetividades, as interpretações sobre as palavras, sobre o medo, sobre o risco, sobre aquilo que é perigo, né? Tudo isso que é... E não a frieza da impessoalidade do direito. Só que a república é feita da impessoalidade da regra, da impessoalidade do direito.
que é traduzido em palavras. Se eu flexibilizo, eu só tenho um jeito de traduzir direitos em palavras. Se eu flexibilizar as palavras, se eu achar que as palavras podem significar qualquer coisa que alguém que detém o poder acha que a palavra significa, então eu flexibilizei não as palavras, eu flexibilizei os direitos. É isso que nós estamos vivendo. Até as leis a gente põe nome aqui, né? Lei fulano, até isso a gente põe nome. Então, por exemplo, se eu digo assim, não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Então, eles dizem isso com muita ênfase. Inclusive. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos, então vai ser mais 6. Então, assim, isto é Sérgio Buarque, isto é nossos afetos, a nossa tendência a flexibilizar, a nossa insegurança com as regras. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis, a impessoalidade, a regra do direito. Então, é para dizer o seguinte, não pode ter censura prévia. Não pode banir, enfim, pessoas simplesmente porque tem, por exemplo, imunidade parlamentar e que vão à tribuna da Câmara para fazer uma denúncia que consideram que deva ser feita. E quando eu digo assim, eu posso não concordar com o deputado ou o senador que faz uma denúncia contra um agente público da tribuna do Congresso. Mas se ele achar que deve fazer, eu diria que ele não só tem o direito, como o dever de fazer. E que pague depois se fez errado. E depois vai ser julgado pelos eleitores, em primeiro lugar, né? E assim, esta é a regra que o Constituinte criou há quase 40 anos atrás, porque senão você tem o seguinte incentivo, os demais parlamentares, por exemplo, neste caso, vão dizer assim, bom, é perigoso, então eu já não sei mais se eu tenho imunidade parlamentar. Mas, Chula, deixa eu jogar para você um outro ponto, que vem de outras sociedades, mas é uma palavra... para mim, bom, eu morei em Londres muitos anos, trabalhei como correspondente lá. Existe um conceito difícil de definir, que é o do senso comum, que muitas vezes se usa no vocabulário político lá fora na palavra decência, que é altamente subjetivo, mas faz sentido. Pelo menos para mim, que fui profissional muitos anos lá fora, faz um baita sentido. Há certas coisas que são extraordinariamente ofensivas, repelentes, repulsivas, horrorosas, que estão, digamos, ou não no Código Penal. E aí, como é que a gente faz com isso, Lívia? Olha, eu lembro tem um livro de economia do direito que começa com uma pergunta que eu achei muito interessante. Você gostaria de viver numa sociedade que não tem nenhum assassinato, nenhum homicídio, ou que tem alguns homicídios? É uma pergunta, né, assim, meio boba. Você vai dizer, bom, sente que não tem homicídio é muito melhor. Mas a questão é, para eu viver numa sociedade que não tem nenhum assassinato, o nível de policiamento dessa sociedade vai estar tão estruturado que não é uma sociedade que a gente quer viver. Eu acho que com relação à linguagem e esses discursos odiosos que a gente vive, que a gente tem, também se dá um pouco isso. A gente vai ter que viver numa sociedade, é uma comparação óbvia, mas assim, distópica, né? É 1984, você vai ter que ter vários agentes e toda uma estrutura montada, um poder de polícia exacerbado para que esses discursos que alguns grupos consideram odiosos não sejam feitos. Isso não é uma sociedade que nenhum democrata e nenhum liberal gostaria de querer viver. Então, a sociedade e os poderes precisam organizar, e em leis, preferencialmente, né, não por decisões do Supremo, mas assim, tentar haver um ordenamento, né, uma legislação que possa lidar com isso sem ferir esses princípios fundamentais, os princípios que sustentam a democracia, uma democracia liberal. E assim, a gente está gestando o ovo da serpente. Quanto mais o judiciário age para proibir determinados discursos que possam ser alguma coisa, mais os extremos, sejam da esquerda ou da direita, mais querem acionar o poder de polícia, mais querem criticar a imprensa e mais querem... Entendeu? Então a gente vai entrando, você cria um ciclo vicioso. Agora, vamos pegar o que você acabou de falar e colocar em perspectiva da pergunta que o Marcília fez lá no finalzinho do programa da televisão e que voltou pelo Schiller. Em que medida institucionalmente a gente é capaz de responder a isso que você agora designou como um momento crucial da nossa sociedade? Se a gente pegar a discussão sobre fake news no parlamento brasileiro,
a gente nota uma enorme dificuldade em chegar, em primeiro lugar, a definir o que é fake news. Nem as pesquisas definem, conseguem definir até agora, né? Mas as pessoas se sentem mal com isso. A gente não pode fechar os olhos para certos fenômenos que a gente considera, como eu disse de outra vez, repelentes. Gente induzida a cometer suicídio, gente induzida a se tratar com medicamentos que evidente, não estou falando nem do ponto de vista político, estou falando coisas práticas. Você diz, alguém tem que frear isso aí. Né? Direito de expressão, beleza. Agora, há um ponto em que isto a balança vira. O nosso espaço democrático ali do parlamento brasileiro está tentando e está experimentando com essa questão de definir o que é fake news, coibir o uso das fake news, sobretudo digamos, nas plataformas políticas e, mais ainda, responder a isso que você começou o programa mencionando, Shura, que é esse impacto imenso dessa transformação tecnológica em alguns fundamentos da nossa sociedade. E em que pé nós estamos aí? Você mesmo mencionou, nós temos um caminho institucional. Como estamos nele? Estamos usando pessimamente, porque hoje o parlamento, veja, o parlamento, a gente pensa muito nele como um fazedor de leis, né? Mas não é para isso que serve o parlamento em essência dentro de uma democracia. A essência do parlamento é conseguir equilibrar os poderes. Para que nós possamos, então, não estar sob controle de um deles apenas. Porque quanto mais controle diluído nós tivermos, mais chance de não estarmos diante do arbítrio de um dos poderes, de um dos juízes, de um dos membros do parlamento, quem quer que seja, ou de um veículo de comunicação, ou de um jornalista. Tudo que é localizado dessa forma diminui a possibilidade de estarmos numa democracia mais ampla. Então, quando você tem um parlamento capaz de confrontar-se, isso é sinal de saúde, não de problema, com um outro poder, a gente está num caminho certo. A gente espera muito que o parlamento faça lei, resolva o problema das fake news. Mas hoje nós temos um problema anterior a esse, que é o parlamento ser capaz de impedir que o judiciário faça isso por ele, que o judiciário defina tudo por ele, que o judiciário faça uma jurisprudência, que eu brinco dizendo que é uma jurisprudência sanfona, vai para lá e vai para cá, abre e fecha a sanfona de acordo com a ocasião. Isso tudo é muito ruim. Esse é o papel que se espera, esse é o papel institucional que eu espero do parlamento. Não fazer leis que resolvam os nossos problemas, mas que reequilibre os poderes para que todos eles possam compor, aos poucos, e compondo um mosaico capaz de nos dar essas soluções. Esse é o papel principal do parlamento, e esse ele não está fazendo. A gente tem bons parlamentares, mas a gente não tem um bom parlamento. E esse é o ponto, para mim, essencial. Mas, assim, deixa eu só com uma provocação também, assim, quer dizer, eu acho que eu vou arriscar aqui, tá, os colegas aqui, quer dizer, os americanos criaram um critério, porque, no fundo, nós podemos arriscar ter um critério para diferenciar isso. Isso que o Winnie falou é um tema complicado. Existem certos tipos de atos de fala, de discursos, que realmente são perigosos, que realmente eles demandam supervisão. Certo? Né? E qual é o critério? Então, como a gente separa o joio do trigo aqui? Os americanos, dois grandes juízes americanos, Oliver Holmes e o Louis Brandeis, isso logo no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, eles criaram um critério lá, né? Um critério, isso em 1919, muito tempo depois da primeira emenda em 1791. Então, até lá, muita confusão nos Estados Unidos sobre isso também. Tá certo? E o critério que eles criaram é o seguinte: teve duas decisões da Suprema Corte Americana em 1919. Uma, o Oliver Holmes achou que o Estado não deveria proteger, que era um sujeito chamado Schenck, que era um sujeito que ele dava contra o alistamento obrigatório. Então, ele ia nas sessões de alistamento e dava discurso contra, mas ele dizia: você não pode fazer isso. Nós estamos em guerra, o Estado determinou o alistamento obrigatório, você está cometendo um crime, isso é um delito contra o Estado americano. Mas mês depois, ele votou para absolver o Abrams. O Abrams, que era um militante comunista, que publicava cartazes em Nova York contra um ingresso potencial, um ingresso eventual dos Estados Unidos numa guerra contra a Rússia revolucionária, porque ele era um judeu comunista. Porque ele disse: esse tem que ter liberdade, porque ele está defendendo uma ideia. Essa é uma distinção central, ou seja, e ele criou um critério famoso chamado Clear and Present Danger. O que é Clear and Present Danger? Aquele discurso que implica um risco real, claro e imediato, esse
né, e que está tipificado, esse você bane. Você bane. Esse não tem liberdade de expressão com esse discurso. Essa ideia de que é absoluta liberdade de expressão. Mas, Chula, brincando com o que você mesmo disse, as máscaras estão em clear imminent danger? Não, eu não entendi, desculpa. Você fez uma referência no começo do programa Sim. ao fato de que muitas vezes decisões que aparentemente têm uma base científica incontestável não são. E você mencionou o exemplo da resistência ao uso de máscaras durante a pandemia. Sim. E você mesmo usou o exemplo. Mais tarde viu-se que não era assim tão aquilo que se prometia, né? Não era aquele chicabom que se prometia lá no começo. Agora eu coloco o argumento de volta para você. Então, será que naquele momento se tomou uma decisão correta? Porque se acreditava num clear danger, num perigo claro. As pessoas que não usam máscara estão comprometendo a própria saúde e a saúde dos outros. Se quiser se matar, fique à vontade, mas você não pode comprometer a saúde dos outros. Então se aplicava isso, Chico? Eu acho que assim, você tem uma pandemia, é como uma guerra, né? Você tem uma situação extraordinária. Então eu imagino, só fazer, o Marcílio já pode me ajudar ou me contestar aqui. Mas se você tem, por exemplo, um posto de saúde onde está sendo aplicada a vacina, né, e vem um sujeito do lado e faz um discurso contra a vacina, e diz, não entra, porque e aí faz uma fake news, você está num momento extraordinário, momento de você tem, eventualmente, o Estado pode ter instrumentos para lidar com esse tema, especificamente, num momento muito especial. Mas não pode ser por princípio. Agora, se eu nas redes sociais, ou publicando livros, ou na cátedra, ou em qualquer lugar, desenvolvo uma teoria contrária, apresento um argumento contrário, ou uma contestação, etc., bom, essa é uma diferença. O debate de ideias deve ser livre na sociedade, né? Agora, o clear imminent, ações que claramente são tipificadas como ilegais e claramente apresentam um risco imediato, bom, essas, pô, o Estado tem o direito. Mas aí entra o Estado. Aí entra o Estado, né? Por exemplo, vamos lá, e isso nós tivemos, assim, no Brasil, na minha visão, tomou uma decisão em contrário disso no famoso caso Elvanger, né? Porque o caso Elvanger era um revisionista amalucado, né? Lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, que defendia uma tese revisionista, livros revisionistas, né? E eu me lembro que teve um voto que expressou exatamente essa ideia, que foi do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse assim, e ele expressou uma tese assim, se o Elvanger estivesse nas ruas de Porto Alegre dizendo assim, vamos atacar os judeus, ou fazendo um discurso que claramente apresentasse um risco... O tal discurso de ódio. O tal discurso de ódio, isso deve ser, evidentemente, a polícia deveria intervir, o Estado deveria intervir. Agora, ele está simplesmente desenvolvendo um livro revisionista, né, uma ideia absurda, abjeta, e etc, etc, etc. Bom, isto, por esta lógica do critério que o Brandeis, o Holmes e que gerações de juízes da Suprema Corte Americana defendem, ele está protegido. Porque, no fundo, é o seguinte, ninguém é contra que as redes sociais sejam reguladas desde que não entre na vedação do discurso político, da divergência cultural, sobre ideias, assim por diante. E geralmente o que a gente vê quando o Estado entra com essa lógica, vamos proteger, vamos controlar, vamos regular, há uma confusão. Começa com o argumento de vamos proteger contra crimes e acaba censurando lá o youtuber que acha alguma coisa. Ou as ideias políticas, que é o que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Agora, há uma outra consequência lógica, ela vem um bocado também do que você disse no começo do programa. Quando a gente começou essa conversa falando sobre o impacto dessas mudanças tecnológicas, você usou um exemplo também. Lá no comecinho, Lígia, quando você se refere à maneira como a Primavera Árabe se desenvolve. E aí há um livro excelente, aliás, até recomendo a leitura de quem tiver tempo, do Robert Kaplan, chamado A Vingança da Geografia, em que ele menciona o seguinte, sim, a Primavera Árabe começou por toda a parte da mesma maneira. Na época, Al Jazeera, uma importante TV a cabo, tem ainda uma grande importância no mundo árabe, e o Facebook, que já não tem tanta importância, mas outras redes assumiram essa importância. Tudo começa igual, mas nenhuma terminou igual. Todas as situações que começaram da mesma maneira, forte participação dessa mudança tecnológica, terminaram de forma diferente. O único que terminou com alguma coisa parecida, ou que todos nós aqui defendemos, que é uma democracia liberal, foi na Tunísia. A Síria simplesmente deixou de existir como país. O Egito, quer dizer, cada um deles foi para uma direção, e isso ressalta, na opinião desse autor dessa tese, A Vingança da Geografia, que o que realmente importa é a história e a cultura local. Que o impacto da transformação tecnológica está
evidentemente condicionado ao contexto histórico e político local imediato. Aí a gente vem para o Brasil. As pessoas estão realmente interessadas no Brasil em buscar mais informação? Eu acho que o brasileiro, ele gosta de informação. Eu acho que as redes sociais, assim, as pessoas gostam. Quem não gosta? Faz parte do ser humano, nos dá tranquilidade, né? Quando a gente obtém informações sobre o mundo que nos rodeia. E as redes sociais facilitam isso. Por óbvio, há uma gradação, uma miríade, né, de informações que circulam nas redes sociais. Eu acho que essa questão também, as redes sociais, elas também não são um motor do bem, né? Nem do bem, nem do mal, né? Elas são um veículo que proporciona uma facilidade, uma agilidade, uma profusão de informações. Não, a tese moderna mais polêmica é a seguinte: excesso de informação mata. Teria que avaliar as pesquisas para ver, né? Não, é uma das teses modernas aí no mercado de ideias. Pois é, então assim, eu acho que assim, o brasileiro gosta de informação, eu acho que a gente precisa de informação, quanto mais informação e mais discurso, melhor, não menos. E com relação a que é a grande preocupação, qual é o limite? Sempre isso, né? Qual é o limite da liberdade de expressão? Você deu alguns exemplos sobre incentivo a suicídio e tudo. Isso já está previsto no nosso Código Penal, né? Vários quando usam esse argumento, que não pode tudo. Não pode ninguém tudo. Ninguém definiu que é discurso de ódio. Não pode tudo. Exatamente, discurso de ódio. E assim, se a gente pega o Stuart Mill, já tem eu acho que uma definição bem boa com relação a isso, que parece com o que o Chulé falou, assim, se eu escrever num jornal que os comerciantes de milho estão ajudando a fazer com que o milho fique muito caro e deixando as pessoas pobres, ok. Agora, se eu vou na casa de um comerciante de milho e começo a dizer que as pessoas estão passando fome por causa dele no meio de uma turba de pessoas, aí não pode ser permitido. O gritar fogo no teatro, aquele tipo de coisa. Eu acho assim, é uma metáfora muito inteligente, sofisticada, né, do que seria. Um detalhe histórico interessante, quando o Oliver Holmes definiu o Clear and Present Danger, ele estava lendo o John Stuart Mill. Ele tirou exatamente desta passagem do On Liberty, o segundo capítulo, né, do John Stuart Mill, esse tema. Perceba, e isso vale para as máscaras, vale para vacina, vale para muita coisa. Você tem que analisar a circunstância e o contexto onde essas coisas acontecem. A questão que você também falou, essa ideia, a questão das ideias, separar as ideias das pessoas, isso é muito importante também, separar conceitos das pessoas. Falar mal da democracia, a democracia é um conceito, eu posso muito bem falar mal da democracia. Eu posso falar mal das mulheres. Eu, que sou feminista, se eu vejo alguém falando que mulher é burra, toda mulher é burra, mulher é mais burra do que homem, ok. Agora, se alguém chega para mim e tenta me agredir com relação a isso, bom, eu recebo xingamentos absurdos machistas na minha coluna. Eu nunca acionei a justiça por nada disso. Poderia, até em alguns casos poderia. Mas assim, falar mal das mulheres, e nem é crime, né? Por exemplo, se você, com relação ao crime de racismo, não tem um crime de machismo, né? É interessante isso. Mas essa que é a questão. Quando eu atinjo pessoas, quando eu atinjo órgãos exatamente, entendeu? E não ideias. Eu posso falar mal da democracia a hora que eu quiser, eu posso achar que não é a melhor forma de governo. Isso está prejudicando quem? Eu sei, a pergunta é muito abrangente, Marcília. A gente vai começar um outro programa. Esse aqui mesmo no streaming eu estou na condição de ter que encerrá-lo. Infelizmente, que eu estou adorando a conversa. E acho que tomara que também você que nos acompanha tenha essa mesma sensação psicológica que eu tenho, que o tempo passou rápido. A gente está sabendo lidar com informação no Brasil? Não está. E eu acho que a gente nunca soube e a gente vai piorando cada vez mais, justamente porque a gente perde o critério da objetividade. Então, esse critério do perigo iminente, do perigo concreto, nós nunca utilizamos aqui. A gente está diante do perigo do critério do eu repilo, para usar uma conjugação que ficou famosa com cola. Aquilo que nos é constrangedor, e aí a gente entra na subjetividade de quem avalia, e não da objetividade da lei ou da avaliação crítica ou técnica. E esse é um ponto, a gente vai perdendo isso inclusive no próprio direito. Vou dar um exemplo prático. A questão do dolo, que é a intenção de, é crucial para você apenar ou injúria, enfim, todos os crimes contra a honra. Só que isso se
se perdeu. Hoje, e o que quer dizer isso? Quando eu falo alguma coisa, a pessoa pode até se sentir ofendida, mas eu preciso ter a intenção de ofender para que eu seja apenado, para que isso seja um ilícito. Se a pessoa se ofendeu, o problema da pessoa faz parte da democracia. Eu preciso ter desejado ofender para ser punido. A gente perdeu isso. A pessoa se ofendeu, pronto, já é suficiente. E aí entra a questão do ódio. De quem se ofendeu, né? Também E dependendo de quem se ofendeu. Nós tivemos uma decisão no tribunal no Brasil que se determinados grupos forem ofendidos, está tudo bem. Se outros grupos forem ofendidos, não está tudo bem. E por isso... Então, eu percebo como, inclusive quando você vem com o Estado regulador, o Estado dono da verdade, ele acaba fazendo cherry picking. Ele acaba tendo as suas preferências, as preferências ideológicas ou os grupos de pressão na sociedade comandando o jogo. E por isso que é impossível. E depois eu acho importante essa observação que você fez, porque a enxurrada de críticas a uma série de posturas do atual governo americano não levam em conta o quanto que um depende do outro nesse sentido. O quanto que o que a gente está vivendo é uma resposta a, evidentemente, esse tipo de exagero que você acabou de se referir. Isso está permeado em tudo que a gente faz. Então a gente estava falando aqui, por exemplo, de vacina, ou de urnas, ou enfim, a gente está diante de muita da criminalização de muitos temas que foram questionados. Eu estou com o meu editor-chefe aqui, o Filipe, um dos jovens talentos aqui da CNN, dizendo, William, mesmo para o streaming, o programa tem que acabar. Então, é isso aí, eu tô fazendo aqui uma sacanagem, né? O público vai bater, então eu digo assim, bate no Filipe, foi ele que falou. É que o tema é ótimo, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo gostariam de ouvir muito mais sobre liberdade de expressão. Tomara. A gente não pode perder de vista que a gente faz um programa para as pessoas assistirem, né? E não para chateá-las. Né? Então eu sou obrigado a encerrar, infelizmente, mas eu tenho certeza que a gente volta a isso. A gente tem esse espaço aqui que é exatamente para isso, para a gente discutir as ideias da maneira mais livre que a gente achar que precisa. Fernando Schiller, muito obrigado pela participação, sinceramente. Igualmente, Lígia, minha colega, muito obrigado pela presença. Eu, André Marcílio, igualmente, meu muito obrigado. Meu agradecimento especial vai a você que nos acompanha na TV e no streaming. Até a próxima, pessoal. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais sobre esses temas, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das novidades.